Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém passando fome. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém correndo o dia inteiro, ficando sem salário. Todos os meus funcionários recebem mais do que o piso salarial. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Quando você fala pra mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo pra você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$ 1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Eu tenho muitas facilidades, mas não necessariamente eu fui mais feliz. Aliás, os consultórios psicológicos estão cheios de rico tomando antidepressivo. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram? Não. A gente é incompetente ou preguiçoso. Eu posso terminar de falar? Por favor. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Meu nome é Flávio Augusto, eu sou empresário brasileiro, considerado bilionário, e hoje eu vou debater com 30 trabalhadores. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Gata! Vai quebrar o iPhone do homem! Bom, a desigualdade social é o problema de tudo, né? Então não tem como não ser um problema. Eu acho que a gente vive num país dos mais desiguais do mundo, né? Um dos mais desiguais, baseado na colonização, que foi um processo totalmente desigual, de invasão, de usurpação de poder. Então é aquela coisa das 9 gerações que você falou. As pessoas estão há 500 anos tentando mudar, girar e seguir esse sonho de igualdade social, esse sonho de conseguir eu vou ser rica, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionária. Mas a verdade é que pessoas como você dizem que as pessoas vão conseguir. E acabam estruturando, fazendo com que essa estrutura de que você sonha que você vai ser rico, ela se baseia com estruturas mais fortes. Porque quando você fala, olha, eu fui professor, eu peguei ônibus e fiquei rico. Você também pode ficar rico. Seguindo que o Brasil é um país muito desigual, as pessoas têm famílias desestruturadas, a estrutura das escolas públicas são péssimas, a estrutura das escolas particulares também são péssimas, é meio que um caça-dinheiro. Tu dá aula em escola pública? E uma só ou 2? Uma só, uma escola de ensino integral. Ensino integral? Entendi. Aonde? Itaquaquecetuba, Vila Ercília Algarve. Muito bem, olha só, olha o que eu vou te falar. Você sabe qual é o país considerado um dos menos desiguais no mundo? Suíça? Não. Qual? Índia. Índia? Por quê? Ele, estatisticamente, pelos números, ele é um dos países que tem menos desigualdade. Mas é o que tem mais gente, é o que mais foi explorado. Não, então. É um país que teve um processo de colonização pesado e que tem uma pobreza absurda. Então, a Suíça, é um país onde as pessoas ainda passam fome. Perfeito, exatamente. Mas você tem um índice de desigualdade menor. A Suíça, por exemplo, que você mencionou, ela é um país que tem um índice de desigualdade maior do que a Índia. Porque tem muitos bilionários? Porque você tem uma disparidade maior. O ponto é o seguinte, onde tem mais qualidade de vida, na Suíça ou na Índia? A gente sabe que é na Índia. O que eu quero dizer para você aqui, presta bem atenção no que eu vou te falar. O ponto que eu quero martelar contigo aqui, não é que eu fique feliz com as pessoas tendo uma situação desfavorável, de forma alguma. Mas o maior problema é a pobreza. É a pobreza. E como que a pobreza vai ser solucionada? Como que vai acabar com a pobreza? Te demitiram, Amanda. Fui demitida, desculpa. Valeu. Você falou demais, Volte me atrapalhou. Sempre. Eu falei muito, claro. Eu falei bastante. Muito obrigada, pessoal. Miriam! Seja bem-vinda, Miriam. Flávio, eu não sou intelectual, porém eu sou nascida e criada na comunidade. Aonde? Lá em Taipas, na zona norte de São Paulo. E lá, a realidade é uma só. Quem pode mais, chora menos, né? E você falou assim, que a desigualdade social não é um problema. E eu falo... A pobreza é o problema. Isso, é a pobreza o problema. E a gente está aqui hoje conversando contigo, não só para te apresentar o nosso lado, mas também entender o seu ponto de vista. E eu sou mãe de 2 crianças. Qual a idade? Um tem 4 anos e um tem 1 ano e 5 meses. Eu não tenho condição de pagar a escola particular e não é porque eu não quero. Eu sou transista,
eu sou faxineira, eu sou professora do ensino infantil. Não consegui espaço, prestei concurso, passei na prefeitura, não consegui espaço para falar, para atuar na minha cena. E eu tenho uns filhos que precisam de mim. Então, a professora de ensino infantil teve que deixar lá o certificado guardado, fazer faxina, trançar cabelo, porque é a realidade que nos rodeia. O pai do seu filho é presente? É presente. Mas eu sou casada e atualmente ele trabalha de domingo a domingo. Ele faz o quê? Ele é entregador de água, Tá. trabalha no iFood, trabalha numa farmácia aos domingos. A jornada dele é árdua de segunda a sábado. E no domingo ele trabalha das 8 às 5 da tarde. A gente já tentou investimento, a gente já caiu em vários golpes, a gente busca de todas as maneiras. Eu tô falando da realidade. Eu não vou apresentar números porque eu não consigo. Eu só Tudo consigo bem. falar de mim. Tudo Eu, bem. Miriam, aos 29 anos, mãe de 2 crianças, que mora na Zona Norte de São Paulo, que fez faculdade, continua Se formou? fazendo. Tá Me estudando? formei em pedagogia, fiz curso de transista, me formei, porque eu aprendi que se você Transista é começa cabelo. e não termina, Tá. você não conquista. Mas eu comecei e terminei. Acabei não conquistando. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Existe uma desigualdade que eu acho muito ruim, que é provocada pelo Estado. Você mencionou alguma delas aqui, por exemplo. A escola pública é ruim. Nossa colega aqui, Amanda, que veio aqui agora há pouco, ela é professora. Então, por exemplo, como é que uma criança da favela, uma criança da periferia, como eu, como você, estudando numa escola pública, ela vai conseguir competir com alguém que estudou nas melhores escolas de São Paulo? Não tem como competir. Aí eu te peço, Não dá para competir. E aí eu digo para você, a meritocracia pregada dessa forma, para mim é uma falácia, é um absurdo. mas Então, uma questão que eu falo... só para concluir, Miriam. Agora, existe uma outra desigualdade que ela é orgânica, ela é natural. Por exemplo, você está fazendo faculdade, é dedicada, fez faculdade de pedagogia, super dedicada, fez o curso de transista, tá no seu corre para melhorar de vida, porque você disse que você tem que ir até o final. E as pessoas que desistem? Tem gente que desiste. E quem não desiste, mesmo assim, não conquista, não alcança o espaço. É sobre essa verdade que a gente está aqui falando. Miriam, porque eu vim até você, porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, eu sei o que é cargo horário, Miriam, eu sei o que é olha que eu vou te transporte falar. público, eu sei o que é ter o certificado na mão. Olha o que eu vou te falar. Quando você fala para mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo para você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu. Essa frase... Impacto, é de grande Miriam, impacto. E eu não sou uma pessoa assim de números, não me fale de números. Não vou falar de números não, Miriam, o que eu quero dizer para você... Flávio, o que eu vim falar com você aqui hoje é, você tem as suas verdades, eu tenho as minhas, porém a taxação seguida de verdade e coerência, impactando sim com força aos bilionários, pode ser bem utilizado não só em questão de saúde, que já foi dita aqui, mas também em questão de espaço para quem não tem voz. E nós de baixa renda, nós não temos voz. Então, eu entendo. Eu também fui de baixa renda. Eu fui uma pessoa de baixa renda também. Entendo perfeitamente o que você está falando. Estudei em escola pública. Entendo o que você está falando. Agora, o que eu teria para dizer para você, que está buscando, não desiste. Você vai conseguir. Não desiste do seu projeto. Não desiste de dar uma vida melhor para os seus filhos. São 2 meninos? 2 meninos, o Álvaro e o Kenai. Álvaro e o Kenai. Você acha que o Álvaro e o Kenai merecem a sua dedicação? Merecem. Então, eu digo, Por isso eu vou dizer um negócio. Diariamente Mas eu vou dizer um negócio para você, Miriam. Isso aqui está gravado, sendo assistido por milhões de pessoas. Não desiste. Se todos os dias várias pessoas tentam e não conseguem, ela não pode desistir. Não espere que vai ser o Estado que vai resolver para você a sua vida. Não, eu não acho. Não espere, Porém, não espere. Eu acredito que o quê? Essa taxação, ela vai vir com mais impacto. O assunto não é... Eu acredito eu já falei, olha só, eu já falei que concordo com a taxação. Sim. Só que, assim, você está falando só da democracia, a gente está falando de tudo. Aqui também estamos falando de muitas diferenças. Porém, que vai tirar um pouco dessa diferença, Flávio. Falando de mulher para homem, eu vou falar bem séria para você. Vai diminuir essa diferença, esse vácuo mas tá tudo bem. entre a minha
minha situação e a sua vai diminuir um pouco eu acho... esse buraco. Sabe a ponte pra gente poder passar? Sim. Miriam, a gente vai poder passar pela mesma ponte. Eu penso o seguinte, minha querida. Quem ganha mais dinheiro pode pagar mais imposto, não tem problema. Agora, o que eu quero dizer pra você é que se você continuar perseverando, você tem 29 anos. 29. Eu trocaria. Eu tenho 53. 53. Não parece. Obrigado. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Eu pegaria tudo que eu tenho, que é bastante, e trocaria. Faz inveja não, por favor. Eu trocaria pela sua idade. Eu gostaria de ter 29 anos. Sabe por quê? Com o conhecimento que eu tenho, com o que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi no meu trabalho, nos meus negócios, eu faria tudo de novo. Ainda teria a juventude que você tem. Você tem algo que eu não tenho mais, eu não tenho mais a sua juventude. Você entende? Eu daria os meus bilhões pelos seus 29 anos. Infelizmente, isso não é possível. Agora, uma coisa é possível, Miriam, uma coisa é possível. É possível você aprender algumas ferramentas e com o conhecimento que você tem, você melhorar de vida. Não sei se você vai ser bilionária, se você vai ser milionária, mas melhorar de vida. Você mora na comunidade até hoje? Atualmente, sim. E lá eu atendo a domicílio e muitas das vezes, né, na minha casa, mesmo então, para poder economizar um pouco e poder suprir as necessidades. A minha avó, ela foi lavadeira. Ela criou minha mãe e meus 2 tios lavando roupa. Abandonada pelo seu marido. Ela abandonada pelo seu marido, ela lavando roupa criou meu pai, criou minha mãe e os meus 2 tios. Então eu entendo perfeitamente a sua realidade. E, inclusive, eu participo de projetos sociais em comunidades justamente para ajudar pessoas como você. Então, eu adoraria. Isso aqui está gravado. Se você topar, eu te ajudo a sair dessa. Eu vou topar, né? Então, eu vou topar. Topa? Claro. Tá gravado. Quero só ver, viu, Flávio? Você topa? Então, Flávio, depois a gente conversa no particular. Brincadeira à parte, muito obrigada. Viu? Valeu, minha querida. Valeu. Palma pra ela! Redentor! E aí, você é o... Rony. Meu nome é Rony, eu sou professor de História, Sociologia, Geografia. E hoje eu estou aqui porque eu acho que esse tema é importantíssimo para que as pessoas conheçam pontos de vista diferentes e consigam, com isso, tirar a sua própria conclusão, né? Rony, vamos lembrar que o tema é a pobreza, desigualdade versus pobreza. Desigualdade não é um problema, né? Deixa eu te dar um número, já que eu gosto de número. Eu não falei número em respeito a Miriam, mas um número para você refletir, tá? No início do século XIX, nós tínhamos cerca de 80% a 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Hoje, nesse momento, cerca de 9% da população mundial vive em extrema pobreza. Isso significa que, desde o século XX até hoje, as coisas melhoraram bastante. Tá, então a renda per capita média no mundo era de $2.000. Hoje é de $14.000. Eu vou te dar um número... Então, só para a gente falar, só para a gente colocar a disparidade entre a desigualdade e entre a pobreza. Eu vou te dar o número do Brasil. Fique à vontade. No final do século XIX, não vou te dar o número exato, tá? Porque não tem. Agora que a gente tem muitos dados na cabeça. Não precisa ser exato. Mais ou menos mais de 80% da população brasileira era analfabeta, tá? E por que eu estou dizendo sobre analfabetismo e a questão é a pobreza? Porque, assim, nós temos no Brasil um problema muito sério de educação. E esse problema, ele passa por questão... Se eu posso linkar isso com a questão... Tá? Eu posso linkar isso com a questão dos milionários no Brasil, sim. Por quê? Porque nós temos uma classe, não estou falando... Você, pessoa, estou falando de uma classe. Porque nós estamos aqui representando uma classe, a classe trabalhadora. Existe uma classe de milionários no Brasil que fazem um máximo de esforço para que as pessoas menos favorecidas continuem ignorantes. De que maneira? Eu não acredito nisso. Eu acredito e vou te dizer como. De que maneira? Sabe como? Através das negociatas. Então, mas eu estou falando da classe política. Ah, tá. Não. Não, calma, mas a classe política... Quantos milionários tem no Congresso Nacional? Tem vários. Tem vários? Não, tem a grande maioria. Não sei se é a grande maioria, mas tem de vários. Milionários. Esses milionários, eles fazem um esforço máximo para que as políticas públicas não atinjam a população menos favorecida, porque o povo que passa fome, ele não dá trabalho nenhum. O povo que pensa...
Esse sim Deixa eu te dá fazer um trabalho. contraponto por causa do tempo, tá? Sim. Deixa eu fazer um contraponto por causa do tempo. Para o empresário raiz, eu vou dizer que existem 2 tipos de empresário. O mamador de teta do Estado, Sim. é o que se instala ali junto com os políticos, com o Estado, fazem os esquemas dele, desvia dinheiro, rouba, você entendeu? Vota em leis que são favoráveis a ele. Esse é um tipo de empresário. Para mim, eu não respeito esse tipo de empresário. Que bom. Tá? Isso eu chamo de mamador de teta. E tem um outro tipo de empresário, que é o empresário que produz, que trabalha, que investe, bota o dinheiro dele, trabalha pra caramba. É o cara que contrata uma pessoa, contrata 2, daqui a pouco ele contratou 1000 pessoas, ele gera emprego, ele gera renda. Só para você ter ideia, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por micro e pequenos empresários. Disso eu sei. Esses são os micro e pequenos empresários. Então, só para concluir, esse empresário, que é o empresário, ele quer que a população tenha renda maior, meu amigo. Sim, porque quanto mais, maior... senão não vou conseguir... Só para concluir. Assim. Eu te dou mais um tempo. Quanto maior for a renda, melhor para o empresário. Ele vai vender mais o produto dele. Ele vai vender mais o serviço dele. Você entendeu? Então, mas o que acontece? A parte dos os empresários que eu estou falando não são os microempresários. E não são empresários como você. Tá falando mamador de teta? Tô falando de empresários que fazem um lobby lá em Brasília. Isso aí eu não respeito. Não, então, sim, mas a gente está discutindo aqui os milionários do Brasil. Não, mas... Eu não respeito esses caras. Os milionários do Brasil, eles estão lá em Brasília fazendo lobby para que o pobre continue ignorante. Grande parte dos problemas estão lá em Brasília, meu amigo, você pode ter certeza. O mundo é um lugar bem melhor com bilionários. Oi. Tudo bem? Tudo. Fui teacher de inglês e montei uma franquia. Não consegui chegar a bilionária. Fali como milionária. Porque os 25 teachers ganhavam muito menos no piso salarial e eu não conseguia dormir. Como que você consegue fazer isso? Mas está falando dos meus professores? Uhum. Os meus professores ganham mais do que o piso salarial. Todos eles, sem exceção, ganham mais do que o piso salarial. Mas você pagava menos do que o piso salarial? Não, normal. Mas você acha que é possível ser bilionário se não for assim, com CLT, com piso salarial, lucrando em cima desse serviço? Claro, com certeza. Mas todo empresário, quando cria o seu negócio, se ele não tiver uma remuneração atrativa, principalmente para as pessoas que ele quer atrair, ele vai perder os principais talentos. Então, uma das formas de você atrair os melhores talentos é remunerando melhor. Agora, é óbvio, né? Eu não estou aqui para falar em nome dos empresários brasileiros. Eu falo aqui pela minha prática. Todos os meus funcionários recebem mais do que o piso salarial. Então o mundo com mais milionários não vai precisar de muito mais pessoas ganhando 4 dígitos? O número com mais bilionários? Para ter mais bilionários. Tá, eu imagino que você me faz essa pergunta presumindo de que a riqueza seja um recurso finito. É isso que você pensa? Ou seja, se tem gente ganhando muito, necessariamente você vai ter pessoas ganhando menos? Essa é a sua lógica? Só dá para ser bilionário assim, ganhando na Mega Sena, casando ou nascendo ou em cima de CLT, ou tem outro jeito de ser. Ganhando na Mega Sena não dá para ganhar, não dá para ser bilionário. Nenhum prêmio de Mega Sena paga R$1 bilhão, não é? Qual foi o outro que você falou? Casando ou nascendo. Casando dá. Se você casar com um bilionário, você automaticamente vai ser bilionário. Mas eu comecei, isso aí não é uma verdade, porque eu comecei do zero, eu sou uma pessoa da periferia, sou uma pessoa... Seus colegas te demitiram. E aí? E aí, Flávio, beleza? Eu sou Juliano Reverso, eu sou radialista, palhaço e comediante. E eu vim aqui pra saber se ele consegue dormir tranquilo com a situação que tá as coisas hoje em dia, né? Você é o? Sou o Juliano Reverso. E aí, Juliano, vamos nessa. Eu discordo, eu acho que o mundo Discorda de quem? Eu discordo de você na sua afirmativa de que o mundo fica melhor com mais bilionários. Por que você discorda? Porque eu tenho uma tese de que as empresas que geram renda, que geram empregos, elas não dependem do bilionário. Se uma das suas empresas for uma cooperativa, ela continua funcionando normalmente. A figura central de uma pessoa acumulando a riqueza ali no meio não traz mais benefícios para a empresa ou para a sociedade. Só uma acumulação de riqueza na mão de uma pessoa. Por exemplo, se o dinheiro que você tem fosse brigadeiro, você conseguiria comer tudo? Não. Não. Claro que não. Você passaria mal, isso, exatamente. Enquanto muita gente que tem vontade de comer brigadeiro não vai poder comer. Qual é a solução, na tua visão? A solução, eu acho que passa por distribuição da riqueza. Porque assim, por exemplo... Como é que seria essa distribuição? Aí acho que é com o Estado, né? Sim, mas como é que o Estado deveria fazer essa distribuição? Eu acho que ele tem que
taxação de imposto, taxação de grandes fortunas, Taxação de grandes. Você acha que a taxação de grandes fortunas acabaria com a pobreza no Brasil? Eu não acho que acabaria com a pobreza, mas eu acho que reduziria muito o abismo social que existe entre uma pessoa muito rica e uma pessoa... Vamos lá. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, apresentou um projeto para a taxação das grandes fortunas. Nesse projeto que ela apresentou, a previsão é de se gerar 20 bilhões de reais por ano em receitas oriundas da taxação das grandes fortunas. 20 bilhões de reais é equivalente à arrecadação que o Estado faz de impostos em apenas 2 dias. Então você acredita que taxar as grandes fortunas resolveria o problema? E note bem, eu não sou contra taxação dos mais ricos. Não sou contra. Tá? Aliás, eu sou até a favor. É que eu acho que não... Só que eu só quero te mostrar um número. Às vezes a expectativa que a pessoa cria é que não, isso vai resolver o problema. São 20 bilhões de reais, que é apenas 2 dias de taxação. Mas eu não acho que resolve o problema, mas eu acho que não tem pílula dourada. Só que eu acho que todos os movimentos em prol de diminuir a desigualdade no país é louvável. Assim, eu contribuo... Você acha que seria mais justo, é isso que você acha? Eu acredito que sim. Maravilha. Por exemplo... Então, pode ser. Eu acho justo também uma pessoa que é mais rica pagar mais imposto. Eu não acho injusto. Assim como, por exemplo, eu acho justo, alguém que está em situação vulnerável ter um imposto negativo. O Bolsa Família, por exemplo, é um imposto negativo. A pessoa recebe do Estado um dinheiro. Até aí. Agora, o ponto é o seguinte, como é que a gente soluciona? Acho que esse é o ponto. Mas aí, como é que a gente soluciona o problema da pobreza? Acho que esse é o ponto. Então, mas aí, a minha pergunta para você eu devolvo é como que os bilionários podem fazer isso, então? Não é papel de um bilionário. Um bilionário é um empresário, né? O empresário, ele desenvolve os seus produtos, desenvolve as suas empresas para que elas criem a função social, que é gerar lucro. A principal função social de uma empresa é o lucro. É através do lucro que vem investimento, através do lucro que você contrata mais pessoas, que você gera mais empregos, que você faz investimentos e melhora a sociedade. Não é? Então, esse é o papel de um empresário. Desculpa. Ela estava com água na mão. É por isso. Você tá bem? Me lembra o teu nome? Gabi. Oi, Gabi. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente vive. Quando talvez se a gente estivesse numa sociedade utópica, que a gente não tivesse desigualdade social, gente passando fome, gente sem saneamento básico, talvez pudesse ser uma questão ter bilionários. Eu não sou contra as pessoas serem ricas, não sou contra as pessoas desfrutarem de... lençóis com muitos fios e luxos e tá tudo certo, as pessoas trabalham para isso e tá tudo bem. A questão é, no mundo que a gente tem, que é tão desigual, você acha realmente que tudo bem ter bilhões concentrados? Vamos lá. Você disse que tudo bem a pessoa ser rica. Sim. Qual é o limite? Quantos milhões? Vamos falar em números. Não sei. Qual é o número que você acha que é tudo bem? Eu acho que, assim, para mim... Sim, mas tudo bem, não tem certo ou errado. Qualquer dinheiro a mais que eu tenho já é rico. Ótimo, mas não tem certo ou errado. Sim. Mas vamos tentar, só para a gente, na nossa conversa aqui, fazer de conta que não tem ninguém nos assistindo. Quantos milhões você acha que... Se a gente fizesse, por exemplo, o teto do bilhão. Tipo, chegou no bilhão, a gente não pode passar desse teto. Imagina quanto dinheiro, em vez da taxação. Tudo bem. Mas o que você acha que é moral? Você disse que você achou que o bilionário é imoral. O que é moral para você? Qual é o número? Moral é não ter gente passando fome, para mim. Mas aqui, eu entendo. Eu sinceramente, eu participo de muitos projetos sociais. Eu acho que existirem ainda pessoas passando fome é lamentável ainda em pleno 2025. Eu concordo com você. Mas eu estou buscando você para refletir comigo o que seria moral na sua visão. Quantos milhões de reais seria moral e a partir desse tantos milhões seria imoral? Eu penso que se a gente batesse 1 bilhão já seria imoral pra gente... Porque eu jogaria na minha cabeça de uma pessoa não economista, tá? Porque eu não sou economista. Não, tudo bem, claro. São aproximadamente 300 bilionários no Brasil, não é? Uma conta mais ou menos dessa. Não sei bilionários brasileiros. Brasileiros, isso. Eu não sei se é exatamente esse número, mas é por aí. É mais ou menos isso, Se essas pessoas não acumulassem mais de 1 bilhão, se esse dinheiro fosse todo revertido para o governo, a gente poderia ter muito mais políticas públicas e políticas sociais. Ótimo, ok. Eu vou falar sobre o dinheiro revertido para o governo antes que o pessoal te demita, porque eu quero falar que esse assunto é muito bom. Esse assunto é muito, muito bacana, tá? Eu queria ainda bater no ponto da moralidade que você colocou. Você considerou imoral. O que seria moral? Qual seria o número? 10 milhões seria moral? 100 milhões seria moral?
1 bilhão já seria imoral? 1 bilhão para mim é extremamente imoral. Imoral. A gente foi para uma casinha que assim, ninguém consegue gastar isso nem na maior insanidade da vida, entendeu? No auge da loucura. Mas tem bilionário que quebra também. Mas é porque não soube administrar, acredito que não seja o seu caso como empresário bem-sucedido. Não é o meu caso, não é o meu caso. Mas você soube fazer, vocês têm dinheiro infinito. Não é infinito também. É infinito, mas... uma máquina de dinheiro. Não, é muito dinheiro, eu sei, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E quem sabe fazer, ele faz muito mais. Sim. Que esse é o ponto. Eu queria bater nessa questão da moralidade, porque quem é que decide o que é moral, o que não é moral? Qual é o número? Como é que a gente define esse ponto? Esse é o primeiro ponto. O segundo, é difícil a gente saber. Não tem como a gente ter alguém arbitrando, isso aqui é imoral, isso aqui é meu. Né? Até porque você pode dizer, olha, 10 milhões é ok, 11 milhões já é imoral, mas de repente outra pessoa acha que 10 milhões é imoral, que é muito dinheiro. Então a gente vai ter o quê? O Estado arbitrando sobre a nossa vida? Deixa agora, só para completar, desculpa, a questão do Estado. Será que o governo ele é o que é capaz de promover a justiça social conforme a gente deseja? Tem muitas falhas no nosso sistema. Então, pensa comigo. Se a gente pegasse 100% do patrimônio de todos os bilionários do mundo, não, brasileiros, vamos pegar os brasileiros. Vamos de Brasil. Todos os bilionários brasileiros. Daria 5 meses de arrecadação do governo. Não, é uma conta diferente. Na verdade, se a gente pegar todo o patrimônio dos bilionários brasileiros, a gente consegue fazer uma conta de acabar com a miséria anualmente, tem um valor anualmente, mas existe essa máquina de dinheiro infinita. Não é que não acaba. E o dinheiro não é infinito. É isso que eu quero te dizer. O governo brasileiro, ele arrecada em 5 meses 100% do patrimônio dos bilionários. 100%. E a arrecadação brasileira, ela vem aumentando, batendo recorde a todos os anos. Só que o que a gente vê no Brasil, infelizmente, não é essa solução acontecendo. A gente vê uma série de problemas que acontecem dentro do Estado, dentro do Brasil. Mas qual é a sua solução como bilionário? Mas a solução para acabar com a miséria, eu tenho uma solução, posso te dar. A solução é a redução de gastos públicos. Com a redução de gastos públicos, a gente abaixar a taxa de juros. Abaixando a taxa de juros, a gente tem muito mais estímulo na economia para as empresas contratarem mais pessoas, investirem mais pessoas, aumentarem os salários, aumentarem os empregos e o Brasil como um todo, ele enriquecer aumentando os salários. Mas você não acha que, assim, por exemplo... A gente está falando de um cenário um pouco utópico. Não, isso não é utópico. Porque utópico é o contrário. É uma pirâmide que nunca vai dar certo. Porque, assim, essas pessoas... gerar emprego e tudo mais... O emprego é sempre um valor... Eu acredito que nas suas empresas... Ninguém seja bilionário, que nem você. Não, claro que não. E eu acredito que se tiver alguém milionário ali... um gerente, tem alguns milionários, isso. Enfim, de alguma... Alguns que começaram do zero e hoje são milionários. Mas acredito que ninguém que faça faxina... nas milionária não tem sejam. Como. Não tem como. Entendeu? É isso que eu tô falando. É sobre discrepância de valores. Mas Ninguém deveria acumular tanto dinheiro. Mas na sua ideia, uma pessoa que faz faxina deveria ser milionária? Eu acho que ela deveria, pelo menos, ela ter o mínimo digno para sobreviver. Concordo com você. Enfim, para poder estudar, para não ser faxineira se ela não quiser. Mínimo? O mínimo? Eu não sei quanto que a gente tá no Brasil. Tá. 1, 2, 3 e... Desculpa. O problema é o copinho. Meu nome é Paulo Henrique, sou professor de História e mestre em Economia Política e vim aqui debater a importância da taxação dos bilionários para a gente construir um Brasil justo e próspero. Me lembra teu nome, querido. Paulo Henrique, tudo bem, Paulão, Flávio? Vamos lá, Paulo. Flávio, você perguntou o que era imoral. Isso. Eu vou dizer vários dados aqui no Brasil que são imorais. O Brasil tem 860 bilhões de renúncia fiscal anuais de grandes empresas que não pagam impostos. Concordo. E que esse valor seria o suficiente para, inclusive, vários programas sociais. Ajudaria bastante isso. É o valor de 4 Bolsas Famílias, 3 programas de saúde, farmácia popular. Então, isso é imoral. Concordo. Segundo aspecto imoral, no Brasil, o imposto sobre heranças é 8% no máximo, enquanto países, inclusive Estados Unidos, se cobra 40% de heranças. Então tem várias distorções no sistema tributário brasileiro. Desculpa te interromper, eu queria até que você continuasse, mas eu queria pegar esse ponto aqui, até porque eu estou olhando o tempo. Você sabe a partir de quanto que o brasileiro precisa pagar do imposto sobre fortunas? Que é 8%? A partir de qual valor? Não sei, mas primeiro que é o seguinte, o imposto... Pronto, pode falar. Eu vou te falar. É R$250 mil. Pronto.
Esse cara que tem 250 mil reais, na hora de transferir a sua herança para o seu filho, tem que pagar 8%. Eu te pergunto, esse cara é bilionário? Não é bilionário, mas veja... Não, rapidinho, eu vou só completar um número completo, se você me permitir. Pode ser? Pode. Então vamos lá, 250 mil. Você citou os Estados Unidos. Você sabe quanto é o imposto sobre ganho de fortuna nos Estados Unidos? Eu sei sobre heranças. Sobre herança, desculpa. Isso. Você sabe quanto é? Sim, são até 40%. É progressivo Isso. até 40%. Isso. E Boa. tem a isenção Boa. a partir de 3,5 milhões de dólares. Você errou essa parte. Essa parte você errou. Aí eu te digo, é 40%. 40 é maior que 8, não é? É, bem maior. Bem maior, não é Bem verdade? maior. Então, os Estados Unidos devem cobrar mais de imposto do que o Brasil, não é isso? Sobre heranças, sim. Sobre herança, né? Sim. Não é. Sobre heranças, sim. Porque é acima de 5 milhões de dólares. Sim. Ou seja, apenas heranças acima de 5 milhões de dólares são tributadas. E isso se a pessoa não tiver uma Também estrutura... não são bilionários que pagam também. A partir Não, de esse é bilionário, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Não é bilionário. Não, bilionário não é. Não, mas os bilionários também sim. pagam. Isso. Os bilionários também pagam. O que eu quero dizer é que, na média, quando você faz essa diferença, hoje a arrecadação de imposto sobre herança nos Estados Unidos, ela é de aproximadamente 0,18%, enquanto no Brasil é 0,16%. Então é praticamente a mesma coisa. Mas tem países que, inclusive, pagam mais. A França paga mais. Mas se você for ver a faixa de isenção, tudo bem. Problema do Brasil, sabe qual é o problema do Brasil? É que a faixa de isenção é muito baixa, porque ela não foi reajustada. Por exemplo, imposto de renda, você paga a faixa dos 27,5%? Não pago. Você está abaixo dessa faixa? Abaixo. Ok. Você está abaixo dessa faixa. Mas se você ganhasse, Agora, por você exemplo... concorda que é justo que os trabalhadores que ganham até 5 mil reais sejam isentos no imposto de renda? Eu acho super justo. Você acha que, inclusive, os que ganham mais de 50 mil deveria pagar mais? Claro que então, é. você tem concordância, inclusive, com a proposta que a presidenta do PT enviou para a Câmara. Mas eu não discordo. Eu não discordo que quem ganha mais tem que pagar mais. E também não discordo, até porque, se você for analisar, a faixa de isenção, antigamente, se eu não me engano, era R$ 1.800. Só que era R$ 1.800 30 anos atrás. Com salários maiores. Com salários menores. Só que a inflação foi comendo o poder de compra da população. Agora eu te pergunto, por que essa faixa de isenção não reajustou e a classe média e os pobres estão pagando mais impostos? Na verdade, a proposta agora é para pagar menos impostos. Eu sei, querido, mas sabe por que eles pagam? Sabe por que eles pagam? E entrou vários governos e eles nunca mudaram isso? Porque precisa financiar o Estado. Eu sei, mas então que está sendo... Mandou bem, garoto! Dinheiro não traz felicidade. Valendo. Cheguei. Os cavaleiros na frente. Filha da Flávia, tudo bem? Você tá bem? Tudo ótimo. Eu acho que dinheiro em certas partes traz muita felicidade, porque vai trazer uma estabilidade para sua família. Você discorda de mim, então? Sim. Porque o que acontece? Em certas partes, se você tá numa situação, como muitos aí às vezes tá desempregado, sua família não vai bem, você não vai bem emocionalmente, então outras coisas. Então foi um tema que eu estudei sobre outras coisas e meio que me comoveu, porque eu trabalhei 11 anos numa empresa, vestindo a camisa, trabalhando no feriado, o aniversário dos meus filhos, e terceirizada. E o cara tem um patamar alto. Então o que acontece? A partir do momento que eu gerei muito tempo de casa para ele, o cara me deu 2 meses de férias, me deu uma justa causa, e eu tô na justiça até hoje. Então eu tô trabalhando com atuação, sempre trabalhando. Justa causa por quê? Justa causa indevida, não alegou, mas porém, o que acontece? Inventou qualquer coisinha, pagou Você vai ser reintegrado, vai receber tudo. Não, mas pagou a primeira audiência, pagou um juiz corrupto e foi por debaixo dos panos. Tô tendo que recorrer. Não, vai pra segunda instância que você ganha. Então, assim, a partir desse momento aí, minha vida virou ao avesso. Porque o que acontece? Começou a faltar as coisas dentro da minha casa, entendeu? Me emocionei, desculpa aí, pessoal. Tudo bem. Porque daí você pensa assim, pô, até um momento eu tava estável, com um salário bacana, levando meus filhos para passear, levando a família, e automaticamente esse bilionário, com essa sacanagem... Ele é bilionário? Ele tem dinheiro, tem muito dinheiro. Não é Perto bilionário. de mim ele é um bilionário, mas ele tem várias empresas. Sim. Daí automaticamente ele passou a rasteira em mim, eu tô pagando aquele veneno dependendo da justiça, que é lenta, trabalhosa e aumentou-se injusta. Defensor público, você tá? Sim. Então, contratei advogado tudo, mas mesmo assim a gente sabe que tem debaixo dos panos. Quantos anos já faz isso? Tem poucos meses, mas já teve a primeira. Então, o que acontece? 11 anos. Então, o dinheiro traz felicidade, porém, por quê? Porque eu tinha um mundo às minhas mãos. Poderia, meu filho ficou doente, vou levar num convênio e tal. Como muitos não têm. Então, ultimamente, se você não tem dinheiro, você praticamente é esquecido, você não é nada, você não tem valor. Então, o homem ultimamente, não o homem, só todo em geral, só vale o que tem. Porque Me lembra teu nome, por favor? Sim, Rafael. Rafa, é o seguinte, cara, vamos lá.
Primeiro é o seguinte, cara, lamento muito essa situação. Isso impacta a tua família, impacta, enfim, né, toda a tua condição. Estrutura, tudo. Estrutura, e eu vi que você estava emocionalmente mexido porque isso foi muito recente. Sim. Mas se prepara, vai levar uns 5, 6 anos esse negócio. Sim. É o tempo que vai levar. Só que é o seguinte, você vai ser reintegrado, vai receber tudo retroativo, isso é uma coisa milionária. Sim. Talvez você fique milionário nessa ação. Sim, amém. Você entendeu? Sim. Porque se fez sacanagem, eu vou te falar, a Justiça do Trabalho, eu não tenho nada a reclamar da Justiça do Trabalho. Eu tenho milhares de funcionários, sou empresário há 30 anos. Na maioria das vezes, tem poucas vezes que ela vai ser injusta. Eu nunca sofri injustiça por justiça. Eu passei por esse passo, né? Pois é. Então, assim, primeiro você tem que setar a tua expectativa de que isso é uma batalha de 6, 7 anos. 5, 6 anos. Sim. E vai levar esse tempo, mas na minha visão, pelo que você falou aqui, acho que você vai ganhar isso daí. O que você tem que fazer é se recompor emocionalmente agora e recomeçar a tua vida, cara. É o que eu tô fazendo, eu tô correndo atrás. Agora, eu sou músico nos finais de semana, né? O que você toca? Eu toco cavaquinho, banjo, violão, canto também, componho, entendeu? Então eu tô procurando várias portas, o que tá me ajudando. Mas na vida corporativa, o que você faz? Sim, corporativa era segurança. Era segurança, trabalhei em várias áreas. Então o que acontece? O dinheiro sim traz felicidade. Então, sobre esse tema, o que eu queria dizer para você é o seguinte. A falta de dinheiro, o endividamento, ele te traz muitos problemas. Sim. Muitas causas de separação vêm por causa da grana. Mas o ponto do dinheiro, deve ser inusitado ver um bilionário dizendo que dinheiro não traz felicidade. Sim, com certeza. Porque eu sou feliz, cara. Eu me sinto um cara feliz. Mas eu já era feliz antes de ter dinheiro. Eu tive uma avó maravilhosa, que em 2021 nos deixou. Fui criado por ela. O sentimento. Você entendeu? Ou seja, eu tive uma criação com amor. Eu tive esse privilégio de ter tido uma família estruturada. Sim. Então eu sempre fui feliz. Não sou mais feliz hoje. E eu faço questão de dizer isso porque muita gente corre atrás da grana achando que ela vai te trazer felicidade. A felicidade não está no dinheiro. Agora, não vamos ser hipócrita. Sim. Ganhar dinheiro é bom. Maravilhoso. Tá? Te traz estrutura, te traz liberdade e te traz principalmente a condição de você ajudar a tua família. Sim. Tem filho você? Tenho 2. 2 filhos, né? Acabou, né? Ah, maravilha. Valeu, garoto. Obrigado. Força aí, tá? Valeu. É meu amor. Me diga, minha querida. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade quando você tem filhos e você compra brinquedos para eles. Dinheiro traz felicidade quando você tem um parente doente no hospital e você precisa de uma cirurgia rápida num hospital particular. Que a gente sabe que o SUS é um dos sistemas que mais demora. Então, quando você tem dinheiro, no seu caso, que é milionário, eu acredito que seus filhos não passam pelo SUS, não. Porque você tem médicos particulares que o dinheiro paga, não é isso? Dinheiro traz felicidade para pessoas que precisam de uma casa, dinheiro traz felicidade para aquelas travestis na rua que não têm trabalho e recebem dinheiro na mão trabalhando com programa, né? Isso traz felicidade para elas naquele momento, né? Porque o dinheiro ajuda elas de uma forma que outra forma não ajudaria, sabe? E deixa eu te colocar um outro ponto de vista. Tudo isso que você falou é facilidade, não felicidade. O dinheiro, ele traz facilidade. Eu poder contratar um médico para o meu filho quando ele precisa é uma facilidade. Eu poder botar ele numa escola boa é uma facilidade. Eu poder fazer tudo isso que você disse, que eu acho que é o objetivo de cada pessoa, é uma facilidade, não felicidade. Felicidade é o que você tem dentro de você quando você coloca a tua cabeça no travesseiro. Então eu vou dar um exemplo para você do que o dinheiro compra e do que o dinheiro não compra, por exemplo. O dinheiro compra uma cama? Sim ou não? Compra. Compra o sono? Sim. Não. O dinheiro compra um plano de saúde? Compra. Compra saúde? Não. Mas dá possibilidades de aumentar o tempo de vida. Concordo. Então, compra. Não, calma. Vamos lá. Você na UTI, você paga a tua alta dessa UTI? Não paga a tua alta. Então, porque se dinheiro não traz felicidade, porque você traz um curso que ajuda a pessoa a ficar milionária? Porque você vende um curso... Eu não vendo esse curso. Não tenho esse curso. Mas o seu curso não ajuda as pessoas Não, eu tenho um curso de inglês.
Tudo bem. É isso, não é curso de... Eu não ensino as pessoas a ficarem milionárias, não. Não é a minha área de atuação. Então não. Mas o dinheiro traz felicidade. Bom, o dinheiro, na minha visão, que eu estou passando... O dinheiro traz estudo quando você consegue pagar uma faculdade. Isso tudo é facilidade. O dinheiro traz diploma. Facilidade. Não é uma facilidade. Claro que é. Não é uma facilidade. Se você, por exemplo, quando você tem um diploma, não é mais fácil conseguir um emprego? É uma facilidade. A felicidade, cara, é aquela coisa que a gente sente, que não depende do dinheiro que a gente tem. Aí eu falo isso, vou falar de novo da minha vozinha aqui, que eu quase chorei da outra vez aqui, que eu falei dela aqui. Mas aquela mulher, ela sustentou 3 filhos lavando roupa e ela era sorridente. Ela morreu com 91 anos sorridente. Ela é um dos meus maiores exemplos de vida. Eu digo para você que isso é felicidade. É aquilo que pulsa dentro do nosso coração por um propósito. Quando a gente tem propósito, quando a gente sabe a nossa missão e o que a gente quer realizar. Isso nos traz felicidade. Agora, eventualmente, a gente vai ganhar grana. E eu digo, não sou hipócrita. É bom ganhar dinheiro. Vale a pena se dedicar para ganhar dinheiro. E quando tu ganhar dinheiro, quando você ficar rico, de repente, você não é rico. Você não é rica. Não, com certeza não. Tá legal. Olha o meu cabelo aqui. Mas como é que é o cabelo de rico? Não sei, mas não é assim. Não. O cabelo de rico é assim pra vocês? Não. Então tá legal. Então, se um dia você ficar rica, como é que é o tratamento que eu te uso? Me desculpa, minha ignorância aqui. Eu sou drag queen. É ele ou ela? Ele ou ela. Então tá bom, obrigado. Então o que acontece? Na hora que você ficar rica, sabe o que vai acontecer? Você vai concluir isso que eu tô falando. Eu falei, caramba, eu tenho muitas facilidades, mas não necessariamente eu fui mais feliz. Aliás, os consultórios psicológicos estão cheios de rico tomando antidepressivo. Cheio de gente com problema existencial, sentindo a dor da existência. Isso não depende da tua carteira. Você pode ter uma carteira cheia de dinheiro ou vazia de dinheiro e você vai ter essa ânsia pelo teu significado da sua existência. A felicidade, ela tá aí. Se o dinheiro não traz felicidade, por que a gente trabalha? Obrigado, pessoal. Só passa o tempo aí, por favor. Obrigado, meu amor. Obrigado, tá? Beijo. Obrigado, gente. E Amanda, o que você acha? O dinheiro traz felicidade ou não? Se dinheiro não traz felicidade, bora acabar com a escala 6x1. Se dinheiro não traz felicidade, bora taxar as grandes riquezas. Tem escala 6x1 Se dinheiro não faz felicidade... Então, você sabia que na minha empresa não tem escala 6x1? Ainda bem. Eu vou dizer um negócio pra você. Aliás, eu vou dizer um negócio pra você, voltando na desigualdade, Amanda. Amanda! Desculpa, Amanda. E aí? Eu vi você gravando ali. Você é poeta, não é? Sou poeta. Faz uma poesia pra mim. Vai lá. Ai, assim, de graça? De graça, assim, pra todo mundo, assim. Agora eu ficaria feliz, vamos lá. Mas se você pagasse... Mas 10 segundinhos, 10 segundinhos, vai lá. Mostra a tua arte pra milhões de pessoas. Não, aqui. vim aqui pra falar sobre por que o dinheiro não traz felicidade e eu concordo com você. Concorda comigo? O dinheiro realmente não traz felicidades, inclusive, lembrando a fala da nossa amiga ali, se nós voltamos na época de que o Brasil foi colonizado, a gente faria essas perguntas, por exemplo, pros indígenas. Uhum. E para ele não faria sentido, essa pergunta não traria felicidade mesmo, porque a vivência deles são outras, né? Mas o que é ser rico para um índio? O que é ser rico para um índio, por exemplo? Eu acho que para eles é ter tempo, sabe? Tempo eles é uma riqueza para eles. Tempo é riqueza, entendeu? Então você concorda que dinheiro não traz felicidade? Concordo. Então tamo junto. Mas eu tô aqui... Sim, mas quero te trazer meu ponto também, né? Porque não é só sobre ditar essa fala, né? O pessoal te demitiu, minha poeta querida. Você não quis falar tua poesia, que pena. Opa, desculpa. Você é Eu sou a Carol. Carol. Siga, Carol. Bom... Dinheiro não traz felicidade. Essa é a minha opinião. O que você acha? Eu discordo em questão porque a felicidade financeira, ela ajuda e impacta muito nas pessoas. As pessoas, elas têm propósitos, porém, elas se perdem por tanto da questão do capitalismo, por tantas questões psicológicas, por tantas desigualdades sociais. Você é capitalista, sim ou não? Não. Não. Então, o capitalista está te dizendo que o dinheiro não traz felicidade, você discorda. Mas no sentido de que, quando as pessoas não têm esse berço ou essas chances que muitas pessoas têm, elas acabam sim se tornando infelizes. Que chances, por exemplo? Só para eu entender.
voltando no papo da desigualdade social, por exemplo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Certo. Quando elas não têm as mesmas oportunidades, elas acabam passando por situações que as deixam infelizes. Verdade. E aí, quando elas conseguem algum projeto, ou algum trabalho, ou algum sucesso na vida, e que trazem um retorno financeiro para elas, em algum momento, sim, elas se sentem felizes financeiramente. Então, para mim, então, parte da felicidade, deixa eu te dar sim. um ponto, muito interessante seu ponto. Na minha visão, você está confundindo a felicidade com contentamento. Tá? Felicidade é uma coisa, contentamento é outra. Ou seja, contentamento é uma coisa pontual. Arrumei um emprego novo. Ai, fiquei contente. A gente até fala, fiquei feliz. Mas, na verdade, esse feliz aqui, semanticamente, é o significado de contentamento. Você ficou contente. Obviamente, várias pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida vão nos deixando contentes. Mas a felicidade é algo que está numa camada superior. Sim, acima do contentamento. Concordo entendeu? com você. Tanto é que eu acho, por exemplo, que é possível que uma pessoa camponesa que trabalha no campo seja, muitas vezes, muito mais feliz do que um bilionário. Concordo com você nesse ponto. Porém, quando a gente pensa nessa sociedade que a gente vive, muitas outras pessoas elas dependem de muitos outros fatores e muitas camadas para ficarem felizes também. Porque a felicidade ela é subjetiva para cada um. O que é feliz para mim não é para você. Então, se eu vejo na questão financeira que felicidade me traz um retorno, tá ótimo, mas pro outro talvez não traga. Então ela Carol, é subjetiva. Eu vou te sugerir o seguinte. Minha experiência pessoal, me sinto tão feliz hoje quanto eu era quando eu era pobre. Tão feliz. Não sou nem mais e nem menos. Agora, óbvio, hoje eu tenho a oportunidade de ter várias facilidades na minha vida. E situações que me deixam muito contente que também contribuem com a minha vida. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou torcer que você fique rica um dia. E você lembra assim, Flávio, eu tô tão feliz quanto eu era. Mas eu já sou feliz, mas eu digo em questão da felicidade financeira, entende? Mas isso é contentamento. Porque cada um tem um jeito de pensar e muitas pessoas elas acabam ficando tristes por conta da falta da riqueza ou por conta dessa falta que precisa. Então elas ficam infelizes por esse motivo. Elas ficam chateadas, né? Mas elas não estão felizes. Aqui a felicidade está no outro. A gente tá divergindo na definição da felicidade. Porque, como eu disse, a felicidade ela é subjetiva, não é? Tudo bem. Entende? Eu vou torcer que você fique rica e fala assim pra mim, Flávio, eu estou feliz igual. Mas eu já sou feliz, Flávio. Então, isso que eu tô te falando. Não tem como o dinheiro não trazer felicidade. Ele traz a felicidade. Ele completa a felicidade para algumas outras pessoas. Sugiro ganhar bastante dinheiro, depois vir me contar. Amém. Tá bom? O sucesso é uma ciência exata que todo mundo pode aprender. Já era. Aceitei. Minha bunda é mais magrinha. Não, perdeu. Você vai encampar essa? Perdeu. Oi. Me lembra seu nome. Amanda. Seja bem-vinda. Vamos falar sobre sucesso. Bom, eu sou professora de inglês também. Uau! Eu pago 27% de imposto e... Você concorda que todo professor devia ter isenção de imposto de renda também? Esse é o problema. Tá todo mundo buscando a sua isenção, concorda? Concordo. É o empresário buscando a sua isenção, é o professor buscando a sua isenção. Eu, sinceramente, acho que ninguém deveria ter isenção, nem o professor e nem o empresário. É verdade, deveria ser proporcional, certo? Isso, porém, duas coisas. A primeira coisa que tem que acontecer, a faixa de isenção hoje está muito baixa. Então hoje quem é classe média, média baixa, porque tem esse detalhe, o que é classe média hoje? Pois é, o que é classe média? O que o IBGE, exatamente, o que o IBGE diz que é classe média, ele diz que até R$8.000 é classe média. Eu, sinceramente, se você for ver uma família com 2 filhos pagando escola para filho... Pois é. Então a classe média hoje... Agora, esse cara ainda paga 27,5% na fonte. E é injusto, né? Muito injusto. A importância da taxação das grandes riquezas não é uma coisa que fizeram num projeto agora. É constitucional. Então, a Constituição devia ser regulamentada e seguida. O problema é que é desigual. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém passando fome. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém correndo o dia inteiro, ficando sem salário. Existem empresas que, inclusive, os donos são bilionários, que fazem golpes e golpes para explorar o trabalhador. Então, enquanto tem alguém bilionário, quer dizer que tem alguém explorando a classe trabalhadora.
E pode ser, eu pago muito bom o salário do meu trabalhador, ele dá o sangue pela firma, mas ele ganha 5 mil reais por mês. O que uma família hoje em dia, mesmo com um ótimo salário, que é considerado muito bom de 5 mil reais por mês, pode fazer com 2 filhos? Nem estudar no WhatsApp não consegue. É verdade, não consegue. Mas vamos tentar a gente voltar para o tema, que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Acho que esse é o nosso tema desse segundo. Para não deixar, antes de eu entrar nesse tema, só para dizer para você, e eu vou repetir, o dinheiro não é finito. A produção de riqueza, ela não é finita. Como as pessoas acham que ela é finita, isso é um erro. Elas acham que se alguém ganha muito, alguém vai ter que ganhar pouco. Então, não existe essa correlação entre ganhar pouco pela razão de que alguém ganha muito. Mas então, essa é só para a gente corrigir. Mas essa é a questão principal. O sucesso, todo mundo pode alcançar. Mas tem a questão da desigualdade social. Nem todo mundo sai do mesmo parâmetro. De forma alguma. Né? Eu sei que por exemplo, saí de baixo. Que você saiu de baixo, que você também fez a sua escola de inglês, que fez ela crescer, sim. Mas você precisou de professores para fazer isso acontecer, você precisou de pessoas para comprar o seu curso para fazer isso acontecer, você precisou de pessoas que acreditavam no seu curso para fazer isso acontecer, e você também precisou do capital estrangeiro vir aqui e comprar a sua escola para assim você se tornar um bilionário. Então, foi capital nacional. Foi nacional? Que bom, eu pensei que tinha sido estrangeiro. Isso. Mas, nesse sentido, o sucesso não é igual para todo mundo, porque não é todo mundo que tem o ponto de partida. As pessoas não têm acesso à universidade. Eu sou professora de inglês numa escola pública. E quando eu entrei lá, eu acreditei que as pessoas queriam estudar inglês e que todo mundo ia ensinar inglês para todo mundo de boa. Mas a verdade é que elas nem querem estudar. Elas estão no sentido de seguir, eu vou ficar rica, porque o sucesso é algo imaginário. O sucesso, o que é o sucesso? Então, eu pergunto para você. É relativo. O que é o sucesso para você? O sucesso é você ter tempo, é você se alimentar bem, é você não passar fome, é você ver sua família feliz, é você poder fazer uma prestação de uma viagem, visitar os seus parentes, né? Poder ter descanso para fazer uma academia, para comer o seu lanche, para ir no restaurante maneiro. E tudo isso você vai precisar de quê para fazer tudo isso? Vai precisar de dinheiro, concorda comigo? E tempo. Dinheiro e tempo, concorda comigo? Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. Então, o que eu coloco aqui, que o sucesso é uma ciência exata, que todos podem aprender, independentemente da origem. Porque, por exemplo, eu tenho um lugar de fala para poder falar sobre o que é ser periférico, sobre o que é andar de ônibus cheio, sobre o que é andar de trem cheio. Não é? Eu sempre estudei em escola pública, então eu sou uma pessoa que vem de baixo, que passou perrengue dentro de um ônibus lotado. Imagino que você já deva ter pegado um ônibus lotado. É uma coisa realmente que é um grande perrengue. Eu gastava 5 horas por dia dentro de um transporte público. Então, eu que venho desse lugar... Me lembra teu nome? Amanda. Amanda, desculpa, Amanda. Então, eu que venho desse lugar, Amanda, tenho propriedade para dizer que é possível aprender a sair dessa situação e entrar numa situação melhor. E eu te explico como. Tá? Hoje no Brasil, a mobilidade social ela funciona da seguinte forma. Uma pessoa para sair da pobreza até a classe média, em média no Brasil, leva 9 gerações. É um absurdo, concorda? É um absurdo. É um absurdo. Leva 9 gerações. Então, eu estou falando que eu saí deste lugar ao lugar que eu estou. Numa única geração. Numa única geração e em poucos anos. Mas isso não foi algo fora da curva? Claro que foi. O não sucesso... é todo mundo que vai conseguir. Não, mas não é isso que eu estou falando pra E não você. é questão de acreditar, não é um papo de coach dizendo assim, olha, você acredita, porque se eu conseguir, você vai conseguir não, isso também. É balela, isso não é balela. Sobre isso, porque é uma pessoa que pega o ônibus lotado e tem 3 horas de viagem, ela vai chegar cansada em casa, às vezes ela vai fazer uma academia. Como é que você acha que eu chegava? Vai assistir uma novela. Eu não fazia academia? E ela não vai pensar no amanhã, às vezes, de eu vou ficar milionário, ou vou ficar bilionário, ou eu vou ganhar mais dinheiro. Às vezes é só um sonho, ela fica lá, rodando a internet e vendo um vídeo. Isso. E ela vai conseguir discutir, ela vai ter essa criticidade de conseguir seguir um foco diferente, de seguir esse sucesso esperado. O que você está falando é ótimo. O que você está falando é ótimo. O ponto aqui é o seguinte, nem todo mundo vai virar bilionário. Alguns vão virar milionários. E é por isso que os bilionários não deveriam existir. Esse já é um outro tema. A gente pode falar sobre ele também. Mas é só pra gente falar sobre o sucesso aqui. Sim. Que é o nosso tema aqui agora. Não é? Mas então, bilionário é uma coisa de sucesso, não é? Não tem a ver com sucesso falar que os bilionários não deveriam existir. Porque às vezes ser bilionário não é questão de sucesso. Você conhece outros bilionários e sabe que você deve ser o único entre eles que não tem herança, que os pais não vieram das... muitos começaram... Dono de terra ou donos de escravos. Pouquíssimos, olha só, pouquíssimos são como eu que começou da periferia. Mas muitos começaram do zero. Mas o que eu quero dizer para você, só para fechar essa pergunta, que acho que é muito importante, Amanda, você é uma guerreira, professora de inglês, atua na área que eu gosto, que é inglês, ensino da língua inglesa, não é? O que eu queria dizer para você é o seguinte, é possível todo mundo melhorar de vida.
Todo mundo. Nem todo mundo vai ser bilionário. Raríssimas pessoas vão ser bilionárias. Alguns vão ser milionários, mas todos podem melhorar de vida. Você quer ver um exemplo? Sim, através do estudo elas conseguem melhorar de vida. Exatamente, esse é um exemplo. Através do trabalho elas conseguem melhorar de vida, mas elas não mudam de O fato de você falar inglês... Fomos expulsos. Acabou o tempo. Obrigada, valeu, Amanda. Beijo. É nóis. Você vai ficar de novo aqui? Deixa eu vou dar uma catracada. De verdade. Meu nome é Luiz Felipe, sou geógrafo, sou professor. E hoje vim conversar sobre a profunda desigualdade que existe no Brasil, no mundo, e a importância de rever políticas de tributação para uma espécie de equiparação ou redução das desigualdades e das injustiças diante da existência de 3 mil bilionários no planeta hoje em dia. Boa tarde. Meu caro, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. Eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos e, curiosamente, eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção. Mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais. Isso é em patrimônio. 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, não vai ser. Ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper, é só para a gente não deixar conceitos assim equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade, porque não gera emprego. Mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal, quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto. Porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais imposto. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é os 5% da Glaze, é 20, 30. Como é que é teu nome mesmo? Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois é, mas ela é feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você está falando, está mencionando agora... Que é super conservador. Mas beleza, esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. O que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então, são 9. Tudo bem, mas... Apenas um tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá tranquilo, tá? E vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 800. O país não parou, diga-se de passagem. Mas não vai parar. Os ônibus continuam cheios mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país?
Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Sim, não estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão, por favor, eu sei, mas entenda. quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Eu preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda generalização... A OMC e a OCDE têm um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio... Ele está saindo daqui para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E a principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza lá está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Vamos concentrar no nosso. É uma questão de causa e consequência. Não, vamos concentrar. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. A discussão moral... Não, negativo. A uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer, Luiz, é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Luiz, se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar, senão essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro, o investimento não produz renda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Mas eu não estou falando de criptomoeda. Os investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa por que você acha que está desindustrializando? Porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas é porque eu estou tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer para você... Qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso tópico. Perfeito. Então argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que você me diga que entrar para uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém o sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém. E essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só esse o caminho das pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso de herança, de cor de pele, de gênero, legal, de nacionalidade. Eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Você gostaria? Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não, mas... Pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente? Foi. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital especulativo? Não, eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são incompetentes? É uma questão de performance. É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram. Não. A gente... Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Eu posso terminar de falar? Por favor. Eventualmente, uma pessoa precisa aprender. Você faz o quê, por exemplo? Eu sou professor. Você é professor de quê? Sim, de geografia. Você é professor de geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que ficou rico. Nem eu. Mas nem eu conheço, bombeiro, nem uma mas eu conheço professor de inglês que ficou rico. Eu conheço Conheço professor de biologia que ficou rico, dando aula? Dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje, não é? Ele é professor de biologia, não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas que ele trabalha. Plataformização da educação, é o que está baixando o nosso valor de hora-aula. Que a colega, né? Muito bom.
Obrigado pela honestidade. Quem deposita sua esperança no Estado termina sua vida pobre e frustrado. Voltei. Você tinha falado no primeiro tema sobre quem vai arbitrar sobre o que é moral e imoral em relação à quantidade de dinheiro que uma pessoa acumula ou não, certo? Então você acha que a dificuldade é encontrar quem vai arbitrar, quem vai dizer o que é moral ou imoral. A minha esperança é que o Estado, diferente de uma empresa privada, Perfeito. Ele teoricamente é do povo. Ele teoricamente... Você acredita nisso que você está falando? Então, eu acho que ele está em disputa. A sua empresa não é do povo. A sua empresa é sua, dos seus acionistas. O Estado é. A questão é... Mas você acredita mesmo no que A minha você tá esperança não está no Estado. A minha esperança está na nossa organização enquanto sociedade, enquanto classe trabalhadora, para que a gente consiga, através do Estado, trazer essa arbitrar sobre o que é moral e imoral em relação à grana. Essa é a sua esperança. E a minha frase é justamente essa, que quem tem essa esperança termina pobre e frustrado. Mas então... Eu vou dizer um negócio para você, Juliano, do fundo do meu coração. O que a gente... Eu tenho 53 anos, cara. O que a gente mais vê é corrupção, é desvio de dinheiro. É sacanagem acontecendo em tudo quanto é lugar. Entra governo, sai governo. Entra orientação ideológica para um lado ou para o outro. A gente vê. Eu só vou falar rapidinho porque eu posso ser demitido e você não. E antes que eu seja... Não, mas eu preciso falar. Mas aí só para trazer mais argumentos, aí você poder... Pode falar. A gente está aqui nessa dinâmica e eu venci essa corrida para chegar aqui e ter esse tempo para falar com você, certo? Perfeito. É um prazer falar contigo. Sim, está sendo bem agradável. Porém, eu tô preocupado com os meus colegas que querem falar também. E eu quero ouvir eles assim. Eles vão ter tempo. Então a gente socialmente se organiza. Que bom. Você falou agora há pouco que você é feliz. Então, eu acho... Você consegue ser plenamente feliz sabendo que a gente está vivendo uma situação de desigualdade com pobreza? Só porque eu não tenho... A gente precisa entender o que é a responsabilidade individual de cada um de nós. Eu não posso carregar a culpa, como você fala, não é culpa. Das mazelas da humanidade. Eu não acredito que você seja culpado. Mas é o que eu estou te falando. Eu não posso carregar o peso das mazelas da humanidade. O papel... Eu não sou governo, eu sou empresário. Então eu penso, meu querido, que cada indivíduo deve achar o seu caminho e não contar com uma entidade chamada Estado. Mas é que as corridas começam em pontos diferentes. Eu conheço muito bem. Eu comecei bem atrás. Eu comecei... Não, nunca me esqueço disso. Claro eu comecei... Juliano, deixa eu falar, Juliano. Eu comecei, Juliano, querido, 5 horas dentro do ônibus, cara. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é chegar em casa meia-noite para acordar 5 horas da manhã no outro dia. Eu sei o que é isso, cara. E você sabe que você sozinho não consegue resolver o problema, que você falou isso para mim mas não foi o Estado que resolveu o meu problema. Não, mas você resolveu o seu E problema. eu vou te dizer mais. O Estado é o maior criador de desigualdade social do país. O Estado é um ente em disputa. Tudo bem, mas quando o ente... Ele está na mão de quem causa os problemas. Se eu tivesse acesso ao Estado, eu estaria trabalhando por soluções. Olha, mas quem traz a solução é um empreendedor. Não só. Opa! Valeu, obrigado. Deve ser tua última vez, então foi um prazer, tá? Um prazer por tudo de bom, cara. Rapaz, tu é fortão, hein, cara? Então é difícil disputar contigo aí, hein? Foi muito pertinente esse tema agora, porque é o seguinte, eu terminei minha fala justamente falando e fazendo a seguinte pergunta. Quem é o responsável pela corrupção no Brasil? Os políticos ou os empresários milionários? É ruim generalizar. Se você disser, olha aqui, se você disser que são os políticos, ou se você disser que são os empresários, você vai estar generalizando. Eu prefiro, note bem, eu prefiro dizer para você que a raiz de todos esses problemas se encontra dentro do Estado. E aí, o Estado, você vai incluir os agentes do Estado, sejam eles agentes públicos, sejam eles os políticos, ou sejam eles aqueles empresários que se instalam dentro do Estado. Vou reformular minha pergunta. Você está ouvindo o que eu estou falando? Não, estou ouvindo, mas eu vou reformular. Tem empresários que se instalam dentro do Estado e eles funcionam como se fosse parte, como um parasita dentro desse organismo, entendeu? Então, é isso. Mas toma cuidado para não generalizar. Não estou generalizando, porque assim, eu tenho certeza que um empresário... Isso não estou generalizando, porque assim, um empresário com o seu perfil... Não é o que eu queria enfrentar aqui hoje, desculpa. Eu entendo. Você veio com sede de fome de outra coisa, né? Um outro tipo de empresário. Porque é o seguinte, existe uma corrupção
Eles te demitiram, amigo, desculpa. Nossa. Aí sim! Voltei. De volta. Rapidinho. Me lembra teu nome, desculpa. Gabi. Eu queria entender, então, se para você o Estado não faria o seu trabalho, qual é a sua solução prática para a gente conseguir resolver a desigualdade social? A desigualdade não vai ser resolvida nunca. Mas tem países que a gente tem existe. Menos desigualdade social não, do que mas sempre outros. vai existir. A desigualdade, ela sempre vai existir. E se a gente falar sobre miséria? Isso é terrível. A gente tem que acabar com isso. É um absurdo, é um absurdo. Qual é o sobre miséria, eu vou dizer para você que no início do século XX, nós tínhamos cerca de 65% da população passando fome. 50 anos atrás, cerca de 35% da população passava fome. Uhum. Hoje nós estamos em 9% da população que tem desafios alimentares. Ainda é um absurdo. Se você pensa, mas como, por exemplo, existe fome no mundo ainda se a gente produz tanta comida? Exatamente. A tecnologia avançou, a gente pode produzir. Porque a gente está fazendo as coisas erradas. Mas você sabe o que é o mais caro? Não é produzir a comida, é fazê-la chegar. Você pode ver que os lugares onde tem mais fome são os lugares que produzem mais internamente. Não necessariamente, não, ao contrário. A gente produz não, mas muito o Brasil, internamente, mas o Brasil, índice de fome grande não, ainda. é baixo no mundo. Não, no índice agora de fome... a gente saiu do mapa da fome de novo, né? Mas a gente tinha entrado no governo passado. Não, é que esses números são tão fantasiosos que, Gabi, eu vou dizer um são negócio... dados. Eu sei, mas são dados... se a gente entrar nisso aqui, a gente vai gastar o nosso tempo falando disso. Eu queria dizer para você o seguinte, que não basta produzir a comida, você tem que fazer ela chegar. Então, às vezes, em lugares onde você tem grandes ditaduras ou de grande lugar de corrupção, a comida não chega. Eu vou dar um exemplo para você. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, os empresários, inclusive eu participei desse movimento na época, a gente mandou um monte de doação. A maioria foi, não vou dizer que é a maioria, mas muito da doação que chegou foi desviada quando chegou lá. Porque a gente tem um sistema ela não corrupto. Chega. Claro. Sim. Claro, ela não chega. Você sabe qual é a minha conclusão? O capitalismo é corrupto. Não é o capitalismo, é o ser humano. É o ser humano. Porque o capitalismo ele contribui para o sistema ser corrupto. O sistema é corrupto por conta do ser humano, enfim, claro, essa Gabi, dualidade. O capitalismo é um jogo de incentivos. Então, por exemplo, uma pessoa ela é incentivada a investir o dinheiro dela para ganhar o lucro, para ganhar um dinheiro em troca. Esse jogo de incentivos não é perfeito. Tem um monte de problema. Mas se não fosse esse jogo de incentivos, eu não teria saído da pobreza. Tudo bem, mas eu queria saber... Gabi, só ouve um pouquinho. Só ouve um pouquinho. Tá, pode falar. Só para você entrar na minha sintonia. Não é? Por que, por exemplo, do início do século XX até hoje, a renda per capita média aumentou 7 vezes? Por qual motivo? Por qual razão? Porque nós temos um modelo capitalista, com todos os seus problemas, ele multiplicou por 7 a quantidade de riqueza existente no mundo. Sim, mas a gente continua tendo pessoas passando fome sem... Infelizmente. Na minha visão, sabe qual a solução? Não é da desigualdade. A gente tem que mirar, na minha visão, mirar a pobreza. A gente tem que acabar, exterminar a pobreza. Sim. E qual é o seu plano efetivo? Vocês têm um grupo de bilionários no Zap? Eu não tenho... Vamos ajudar. Tenho muitos amigos que ajudam, a gente investe, eu não gosto de falar isso e usar como plataforma de marketing pessoal, tá? Eu gasto muito dinheiro, alguns milhões de reais por ano, em doações para projetos sociais que eu participo. Você acha que isso é suficiente? Olha, isso se cada um fizer, você pode ter certeza. Que não tem que fazer, eu tô falando você pode ter certeza, que faça mesmo. Você pode ter certeza que se cada um fizer, a gente tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas. Mas se cada um fizer você acredita, por exemplo, em organizações não governamentais? Acredito. Que atuam dentro de comunidades? Em algumas, sim. Sim, tem umas que são falcatruas. As que são sérias, você acredita? É isso que eu tô falando, eu também acredito. Você entendeu? Porque, infelizmente, quando o dinheiro vai para o Estado... Mas é que eu acho que as ONGs, elas não são necessariamente... Elas tapam buracos, então, entendeu? Mas quando o dinheiro vai para o Estado, não necessariamente ele vai chegar lá na ponta. Esse é o problema. Sim, a gente precisa reestruturar a sociedade. Só que a minha questão é... Vocês o quê? Bilionários? Vocês bilionários... Não me coloca nesse pacote, mas por favor. Esse é o tema. Fala assim, fala para mim, não, você. É porque eu não estou falando com a pessoa física, claro, Flávio. Para mim é o jurídico bilionários, entendeu? É que não existe essa classe. A gente é independente. Você veio da comunidade... Gabi... Tchau, obrigada. Tchau. Opa! Consegui! Olha aí!
agora foi, hein? É a terceira vez, né? Eu tô tentando me calar, você viu? Meu nome é Rafaela, atualmente eu sou estudante e eu acho que bilionários não deveriam existir porque é um acúmulo muito grande de capital na nossa sociedade que já é muito desigual e eu acho que isso não é natural. Como é que é seu nome? Meu nome é Rafaela, prazer. Oi, Rafa, você tá bem? Tô bem. Me conta, Rafa. Só podia recapitular o tema? Quer que eu fale sobre o Extermina Pobre aí? Deixa eu explicar um pouquinho isso, porque é meio pesado, tá? Tudo bem. Ó, uma das principais causas de desigualdade se chama Previdência Social. Para pensar que por mais que você trabalhe e se esforce e junte dinheiro e faça o que for ao longo da tua vida para ter uma vida melhor, no final das contas você vai depender do INSS. Você vai depender de uma pensão que vai ser uma mixaria e que no máximo vai ser de R$8 mil, que é o topo, e a maioria não ganha nem uma fração desse dinheiro. Sem contar com o fato que é o seguinte, quantos anos você tem? 24. Me lembra teu nome? Rafaela. Rafaela. Então, 24, Rafa. Você deve se aposentar daqui a uns 40 anos, 50 anos, né? Você tem muito tempo. Só que o ponto é o seguinte, você sabia que você trabalha hoje? Estou desempregada. Está desempregada, mas você, quando estiver trabalhando, todo mês vai ser descontado de você um percentual do INSS. Esse dinheiro que vai ser descontado, que é obrigatório do seu salário, esse dinheiro não é uma poupança para quando você for se aposentar. Esse dinheiro já vai diretamente para pagar os aposentados atuais, os velhinhos que estão lá recebendo, justamente recebendo a sua aposentadoria. Ou seja, você trabalha para poder... Esse é o modelo que nós temos, modelo de compartilhamento. Tá bom? Nesse modelo, essa galera está recebendo daquilo que você está trabalhando hoje. Só que tem um ponto. Com o avanço da medicina, os nossos velhos estão vivendo cada vez mais. Isso é bom. Ou seja, eles demoram mais para morrer. Isso é bom. Nossos pais, nossos avós, daqui a pouco eu, não é? A gente está vivendo mais. Isso é um ponto positivo. Só que isso é mais tempo as pessoas recebendo o benefício do INSS. Só que, por outro lado, a população brasileira, ela não está mais na pirâmide etária. Daqui a pouco o nosso professor de geografia vai nos ajudar com isso aqui. Né? Nossa pirâmide etária está mudando. Nossa base está ficando menor. Nós temos menos jovens na nossa sociedade. Terceiro ponto é o seguinte, eles estão casando cada vez mais tarde. Você concorda que uma pessoa hoje casar com 25 anos é muito novinha? Pô, eu casei com 20. Hoje uma pessoa casar com 35 tá na boa. Sim, mas aí... Calma. E o último ponto é o seguinte, eles estão tendo cada vez menos filhos. Qual é a consequência disso? Vai ter muito velho recebendo e pouco jovem trabalhando. Ou seja, essa conta simplesmente não fecha. Por isso que toda hora você tem uma reforma da Previdência. A todo momento você tem uma reforma da Previdência. E com isso é um grande promotor de desigualdade social. Então, se a pessoa que acredita nesse sistema, infelizmente, depositar a sua vida nesse sistema, depositar a sua esperança nesse modelo, vai terminar a vida daquele jeito que eu falei, pobre e frustrado. Desculpa perguntar, o senhor é formado? Não. Faculdade, não? Não sou formado. Eu deixei minha faculdade, eu passei numa faculdade federal para fazer tecnologia e depois eu deixei a minha faculdade para começar a trabalhar na área de vendas. E aí trabalhei na área de vendas por 4 anos, aprendi a vender, aprendi a liderar times de vendas. Foi aí que eu consegui entender como é que a gente vai no mercado e busca dinheiro. Então, aprendendo a vender, eu criei a WhatsApp, que é uma escola de inglês, e abri a primeira escola em 1995, depois eu abri 400 dessas escolas em todo o Brasil. O senhor concorda comigo que a maioria dos seus profissionais que trabalham na sua empresa, assim, falando de professores principalmente, eles, de certa forma, não dependeram do Estado para poder se formar? Alguns? Você acha que sem o Estado... Não necessariamente. Alguns talvez fizeram... Porque, assim, tem muitas pessoas que não conseguem. Hoje em dia, eu, por exemplo, passei numa faculdade federal, um bom exemplo. porque eu não tinha outra opção. Se não fosse estudar numa escola pública, eu jamais conseguiria pagar uma faculdade. Mas acabou, você vê que o caminho do meu crescimento não foi pelas vias acadêmicas. O meu caminho do crescimento foi por outros caminhos. Várias outras coisas, certo? Por exemplo, tem uma pessoa que recebe um auxílio do governo. Temos 30 segundos. Perdão, você quer mesmo? Você não foi ainda, na moral. É que eu ia trazer um fechamento interessante. Não pode ser. Deixa eu só te trazer 2 boas notícias. Só um minutinho. O declínio da mortalidade não aconteceu graças ao capitalismo. O declínio da mortalidade acontece apesar do capitalismo.
Ele vem da ciência, da criatividade, do empenho dos trabalhadores que são exaustivamente explorados porque a criatividade vira mercadoria. E esse Estado corrupto, quando vira um Estado coletivo e construído pela população, leva para um sistema chamado comunismo. Se você defendeu isso, vai ser uma coisa inédita, um bilionário dizendo que a gente tem que chegar ao comunismo. Já é um Estado muito diferente do capitalismo. Vou te dar mais 15 segundos. Os argumentos são ótimos, quero te ouvir, vai lá. Seria excelente, porque o Estado, no final das contas, criou a escravidão. Você é a favor do comunismo? Eu sou a favor de um governo verdadeiramente democrático. As vias de se chegar a ele variam. Aí a gente precisa entender que o comunismo é um governo do povo para o povo. Independente desse nome, eu acho isso interessante. A China é uma experiência hoje que se diz comunista. Que não é comunista. E é um governo que tem características muito autoritárias, mas falando de estatística, nos últimos 60 anos a China tirou 500 milhões de pessoas da pobreza. Uma ditadura é sempre um caminho mais curto. Mas falando em estatística, se eu vou me gabar do capitalismo que reduziu a pobreza, a China pode se gabar porque com o autoritarismo reduziu também. A minha tese é inegável. O Estado é um recorte da população. O Estado não é como empresa privada porque ele está em disputa. Então, se eu construo um Estado democrático popular, esse é o caminho. É a tese de superar um feudalismo e ir para um capitalismo, inevitavelmente chegar num outro estágio, que pode chamar socialismo, comunismo ou qualquer outra coisa, mas onde o Estado é eleito pelo povo, diferente de um empresário, de um bilionário, que é uma pessoa que está ali porque sim, por N fatores, mas que não está em disputa. Uma pessoa mais competente que você na sua empresa, você transfere o cargo? Ou a colega que é mais jovem que você, na sua busca pela felicidade, você trocaria de vida com ela para voltar até a idade dela? Se eu pudesse, com todos os ônus e bônus? Se eu pudesse, eu trocaria. Te garanto. Interessante. Ó, se eu pudesse... Olha aqui, ó, o nosso tempo já acabou, professor. Ó, olha só, o nosso tempo já acabou, mas se você me permitir... Cara, bom demais falar contigo. Na outra vez foi boa. Argumentos muito legais, muito respeitosos. Aliás, galera, obrigado pelo carinho, pelo respeito de todos aqui. Foi muito bacana. Mesmo aqueles que não vieram aqui, sentaram, foi muito legal sentir aqui o feedback de cada um de vocês. Eu quero encerrar falando contigo sobre esse tema. É que eu não sou a favor do comunismo. Não vi nenhuma experiência no mundo que fosse favorável implantando esse regime. Aliás, vi... Não houve. Não houve, eu sei, não houve. Talvez na abstração utópica dos desejos utópicos que todos nós temos, eu sou músico, né? Também toco, tenho um lado artístico e ao mesmo tempo sou empresário. Então, ou seja, na nossa abstração, a gente talvez desejasse alguma coisa que fosse diferente daquilo que nós temos. Isso é bom, porque o mundo não é justo. O mundo não é justo. A gente não deve nem esperar justiça, porque senão a gente vai ser frustrado também. Eu aprendi a jogar o jogo. E dentro do capitalismo, ele me permitiu sair de onde eu saí e chegar até onde eu cheguei. Através de entender o jogo, como é que funciona. Eu aprendi a vender, eu aprendi a gerar receita, eu aprendi a ganhar dinheiro, eu aprendi a montar negócios. Então, eu sempre penso, aquela frase que eu falei, que foi uma frase... que gerou uma certa comoção aqui no grupo, né? Que o sucesso é uma ciência exata que a gente pode aprender. Eu sempre, quando olho para alguém, olho para você, olho para todos os jovens que estão aqui sentados, eu sempre imagino que todo mundo aqui pode ter uma vida melhor. Todo mundo aqui pode aprender a vender, pode aprender a trabalhar dentro do jogo. Você não precisa concordar com o sistema para jogar dentro dele. Eu acho que a sociedade ela é hipócrita, acho que a sociedade tem uma série de contradições. Eu acho que quando eu olho para o mundo, eu não me sinto animado quando eu olho para os políticos e nem com o modelo do que se chama democracia no Brasil. Não gosto do que eu vejo, mas ou eu vou entrar num ciclo interminável de descontentamento e, cara, sei lá, vou virar um revolucionário, você entendeu? É porque eu sou uma pessoa muito intensa, ou eu jogo o jogo. Eu entendi que eu posso jogar o jogo. Eu entendi que eu posso fazer isso respeitando as pessoas. Eu entendi que eu posso fazer isso de forma honesta. Eu entendi que dá para fazer isso tentando ser justo. Nem sempre a gente vai ser justo em todas as situações. Nós somos seres humanos, não é? Mas buscando criar uma regra que seja jogada por todos e que beneficie a maior parte possível das pessoas. Eu, por exemplo, acredito piamente que a melhor forma de distribuir renda não é dividindo riqueza, é dividindo conhecimento. Eu entendo que o conhecimento gera renda. Vou te dar um exemplo. Tu é professor de geografia. Tu tem uma renda hoje gerada pelo conhecimento que você tem. Talvez se você não tivesse esse diploma
E esse conhecimento que você tem, você não teria essa renda. Então, na realidade, o teu conhecimento te gerou uma renda. Grande ou pequena é outra discussão. Tá? Então, cada bloco de conhecimento pode nos trazer benefícios. Mas porque o conhecimento é mercantilizado. Numa sociedade onde eu não fosse obrigado a pagar pela água ou pelo aluguel, só para tu ter ideia, talvez para minha felicidade eu compartilhasse o meu conhecimento sem necessariamente ser prisioneiro do dinheiro como meio. Concordo com você. Tanto concordo que há 15 anos eu gasto 2 a 3 horas por dia produzindo conteúdo para pessoas que querem aprender a vender, que querem aprender a se desenvolver. Eu, por exemplo, tenho 12 milhões de seguidores em todas as minhas redes na internet, produzindo conteúdo com a finalidade de ajudar a pessoa a entender como é que joga esse jogo. A pessoa não precisa fechar os olhos para as injustiças. Flávio, mas com todo respeito, faz todo sentido que você fortaleça a estrutura que te beneficia. Isso não é nenhuma novidade. Mas quando eu fiz, explorando a mais-valia. Quando eu fiz isso, eu não tinha nenhuma empresa, eu tinha vendido. Pois mas se você fizesse curso sobre como superar o capitalismo, a tua posição de privilégio provavelmente seria assustada, né? Não, é que isso é utópico. Imagina sabe por que eu jamais faria isso? Porque imagina na época do feudalismo, alguém perguntando lá na Revolução Industrial onde que o capitalismo tinha dado certo. O capitalismo também foi revolucionário. Foi. Não, tá valendo, tá valendo. Em cima disso que ele está dizendo. Eu sou... O meu conhecimento, que acabou me trazendo uma outra realidade, uma realidade social diferente do que eu tinha. O que você faz? Eu sou professor. Ah, legal. Ele veio através de uma política pública do Estado. Eu sou ProUni. Minha mãe era empregada doméstica. Boa. O último resquício que o Estado acabou com da escravidão no Brasil foi as empregadas domésticas não terem direitos trabalhistas. O Estado fez isso. O Estado fez isso. Não, o Estado... Representando a população. Não, eu vou te falar, o Estado... Não, mas o Estado é o cara que mais fez atrocidades na história da humanidade. Sim, mas nós estamos falando... Como instituição, a igreja também, o capital também. A sociedade ascendesse, e o Estado também é responsável por isso. E deveria ser o maior responsável, porque educação não é negócio, é para você. A educação que eu digo cidadã, a educação do cidadão, ela não pode ser fruto de lucro. A educação é uma obrigação do Estado, está na nossa Constituição. Educação... meu irmão, mas, professor, com todo respeito, a minha última frase, que é essa que a gente está batendo esse papo, que é legal, porque praticamente o programa acabou, a gente está batendo papo aqui. É um prazer estar fazendo isso com vocês, tá? Cara, quem depositar, eu falo isso com dor no coração, mas falo, quem depositar a sua esperança no Estado vai terminar a vida pobre e frustrado. Olha, muito legal terminar aqui esse debate. Aqui todos foram muito pacientes comigo, eu procurei ser paciente também. Foi um papo de altíssimo nível. Eu penso que minha mensagem final que fica aqui, que eu quero deixar marcado, é que tanto empresários quanto trabalhadores, cada um está saindo da sua casa para resolver a sua vida e levar uma vida melhor para a sua família. Cada um está fazendo esse papel. E o que nós vemos aqui é que o meu sonho utópico, eu também tenho sonhos utópicos. Meu sonho utópico é não existir um Estado que nos atrapalha. Meu sonho utópico é não existir um Estado que explora o trabalhador. Porque a lei, a CLT que existe hoje, ela desconta de você, ela faz uma série de descontos de você, ela desconta na tua fonte, ela te paga, ela sequer remunera a inflação sobre o seu FGTS. Tem um modelo que, na minha opinião, as pessoas recebem um valor. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário, ela vai receber uns 6,5, 6.800. Só que ela custa para a empresa 20 mil, quase 20 mil reais. 19 mil e pouco. Meu sonho utópico era poder dar esse 19 mil e pouco para o empregado. Esse é meu sonho utópico. E que ele tivesse educação financeira para poder fazer o investimento do seu dinheiro e com o investimento do seu dinheiro, com a fração daquilo que ele contribui no INSS, ele fizesse uma poupança que no final da vida ele teria um salário bem maior do que ele teria no INSS e ainda aquela grana acumulada fica de herança para o filho dele. Ou seja, em vez de ficar dando dinheiro para o INSS, para uma estrutura de Estado que vai te sugar dinheiro, em vez de você ficar com dinheiro no teu fundo de garantia, que é uma grana que sequer reajusta reajusta a inflação, você está perdendo dinheiro com o teu FGTS depositado. Esse é o sistema que o Estado ofereceu. Eu, por exemplo, tenho milhares de funcionários CLT, porque eu sigo a regra do jogo, eu sigo todas as leis. Eu não sonego imposto, eu sigo todas as leis, eu pago todos os direitos trabalhistas. Só que este modelo é um dos maiores criadores de
desigualdade social, que é aquilo que a gente tanto gostaria de ver diminuindo no Brasil, no mundo como um todo. Não é alguma coisa que você vai tirar para sempre, mas a pobreza é nossa obrigação moral de acabar com ela. Então, eu espero aqui que o papo tenha sido bom e fica aqui o meu abraço a você que assistiu esse episódio. Um abraço para todos e obrigado pelo carinho, tá? Valeu. Obrigado.